O câncer de mama tem mais de 90% de chances de cura se for descoberto no início. Mas esse diagnóstico precoce só é possível quando a gente toma a decisão de cuidar da própria saúde e manter os exames de rotina. Mas afinal, quando fazer mamografia, ecografia mamária ou ressonância magnética? A partir de que idade começar a fazer o rastreamento? E quais sinais de alerta merecem atenção antes mesmo de fazer os exames de rotina? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a jornalista Luíse Baini e essas são algumas das dúvidas que vão ser respondidas hoje aqui no nosso episódio do Clinocast, alusivo ao Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama. E quem vai nos ajudar a responder essas perguntas é a doutora Andréa Cadaval, que é médica radiologista da Clinossom. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente nesse mês tão importante para a gente falar sobre saúde da mulher, não é mesmo? Olha, Luísa, agradeço muito o convite. Eu amo falar esse assunto porque é o que eu faço dia a dia, né? Todos os dias e até durmo pensando nisso. Então, assim, eu te agradeço muito, é um prazer e eu espero que a gente contribua, né? Porque cada um tem que fazer a sua parte, esse que é o importante. Com certeza, não tenho dúvidas que o teu conhecimento vai ser muito útil para todas nós hoje. Doutora, vamos começar trazendo alguns dados, alguns números sobre essa realidade aqui no Brasil. São mais de 70 mil pacientes diagnosticados com câncer de mama a cada ano no Brasil. É uma estatística realmente que assusta. O que cada uma de nós pode fazer para tentar melhorar essa estatística? O mais importante é a gente conhecer o problema, né? Eu acho assim, esses números realmente assustam. Isso são taxas de incidência. E se eu pudesse dizer assim, parece paradoxo, mas se eu pudesse diagnosticar 100 mil casos hoje em vez de 70, se todos tivessem diagnóstico precoce, a gente estaria poupando muitas vidas. Então, assim, o que a gente precisa fazer, que eu chamo de responsabilidade compartilhada, assim, é orientar as pessoas, as mulheres, os homens também, né? 1% é câncer de mama em homem, mas é orientar as mulheres, todas as mulheres, independente da faixa etária, a se cuidar, a conhecer o corpo, a se informar. Então, assim, isso é o mais importante, porque esses números, né, são números de incidência e alguns, assim, a gente não vai conseguir modificar, né? Existem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Obviamente, né, os não modificáveis, que é a genética, histórico familiar, o tipo de mama, da composição mamária, coisas que a gente vai conversar, são não modificáveis. Assim, as que a gente pode modificar, ter uma dieta adequada, né, fazer exercício, evitar estar acima do peso e, obviamente, se cuidar, né, evitar álcool, evitar cigarro e se cuidar da melhor forma possível, que é se conhecer. O autoconhecimento, para mim, isso é fundamental em qualquer idade. Ou seja, cada um pode fazer a sua parte para melhorar essa realidade, né? Porque a gente sabe que isso pode contribuir para reduzir esses números, principalmente com relação aos fatores modificáveis. Modificáveis, que são os hábitos de vida. Os hábitos de vida e é o que a gente está exposto, né? Porque a gente dorme cada vez menos, a gente se estressa cada vez mais. Isso a gente realmente está exposto, né? E a gente pode tentar viver uma vida mais tranquila, com certeza, mas realmente tem fatores que a gente não vai modificar. Mas o que a gente pode realmente e deve mudar essa estatística é os casos mais precoces possível que a gente conseguir diagnosticar. Quanto mais cedo a gente detectar, maior a chance de sobrevida. Então, é mais de 90% de chance de cura, que a gente falou, né? Então, assim, realmente, esse é o ponto mais importante. O autoconhecimento, o cuidado com a saúde, fazer seus exames sempre que o médico indicar, né? São fundamentais. Eu acho que isso aí, com certeza, é um ponto importantíssimo. E a gente tem visto aí um aumento nos casos de câncer de mama, principalmente entre mulheres mais jovens. Exato. O que explica esse aumento? A gente está falando muito a respeito disso. Inclusive, a gente tem um dado bem importante, um estudo de coorte que foi publicado até por uma colega minha e está sendo muito comentado, né? Que, infelizmente, o estudo chama Amazona 3, né? E esse estudo ele pegou dados, né, de muitas mulheres e avaliou que em câncer de mama mais avançados em jovens. A gente observou que no Brasil aumentou de 7% abaixo dos 40 anos para 20% de pacientes, elas vão ter abaixo de 40 anos. E abaixo de 50, 1 a cada 3 mulheres vai ter câncer de mama. Né? Vai ter câncer de mama, não, digo, os cânceres de mama que a gente diagnostica,
Um a cada Uma a três cada três tem menos de 50 anos. Né? Então, assim, é uma estatística que assusta muito, né? E isso, então, faz com que a gente fique cada vez mais atenta para o corpo da gente, né? Para observar, porque a gente sabe que o rastreamento, no Brasil, a gente tem um rastreamento que chama oportunístico, né? Ou um rastreamento organizado. Então, assim, a gente não vai receber uma cartinha dizendo, vá fazer sua mamografia, né? Então, a gente tem que realmente saber ter esses dados em mente, saber que não é só um câncer de mama, não é só em pacientes idosas, né? E abaixo dos 50 anos, e abaixo dos 40 também, tem uma incidência alta. E, para isso, a gente vai ter que estar atento ao seu próprio corpo e fazer os exames sempre que necessário, procurar o médico e fazer o exame. Inclusive, o Ministério da Saúde mudou a diretriz, né? A partir de agora, passou a recomendar mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. Ele abriu o leque, né? Dizendo que a mamografia ela pode ser feita a partir dos 40 anos, né? Justamente porque tem um impacto muito grande isso, porque as pacientes abaixo dos 40 anos, elas têm os cânceres mais agressivos, né? Porque a velocidade de crescimento dessas células tumorais nas jovens é mais rápida. Então, quanto mais jovem a gente é, e eu já falo isso desde de sempre, e já ensinei até minha filha, desde os 14 anos, agora tem 18, a se examinar, se conhecer, perceber a mama. Não é ficar catando ali, eu sempre digo para os pacientes, não é ficar catando, ai, doutora, tem coisa aqui, tem coisa ali. Não, é conhecer a mama e detectar, olha, isso aqui está diferente, a minha mama não é assim, não era assim. Claro que vai ter mudanças ao longo da vida, né? Quando a gente está amamentando, quando a gente entra na menopausa, tudo vai modificar o volume e tudo, mas a consistência, a maneira, e aumento de volumes súbitos, redução de volume, alterações de pele, tudo isso influencia o mamilo entrando para dentro. Então, tudo isso é importante a gente estar bem atento, principalmente se tu não tem 40 anos, porque nessa faixa etária a gente tem que correr contra o relógio. Qualquer mudança que perceba, tu deve comunicar para o teu médico. E ele tem que valorizar e tem que solicitar, a não ser pelo menos uma ecografia para a gente avaliar pacientes abaixo dos 40 anos, se ela percebeu espontaneamente uma alteração. Então, é bem importante. E para evitar justamente, né, de a gente chegar um caso já avançado, né, de uma lesão grande. E é um avanço importante ser recomendado por um órgão público, porque isso já era recomendado pelas sociedades médicas, Sempre foi, há muito tempo, porque a mamografia, né, tem vários trabalhos que já foram realizados, randomizados, que a gente chama, né, separando mulheres que fazem com mulheres que não fazem. E a gente observou que as mulheres que faziam mamografia tiveram uma redução de 30% da mortalidade comparada com as que não faziam. O maior benefício é entre 50 e 69 anos, mas agora com essas taxas aumentando, a gente também beneficia bastante essas pacientes entre 40 e 50. Então, o Ministério da Saúde ficou muito pressionado e eles abriram isso, né? Apesar da gente não ter, como eu disse, um rastreamento organizado, mas as pacientes têm que estar cientes e não podem ter medo de fazer o exame. Né? O medo do resultado, isso é contraproducente. Tu vai ter medo de uma coisa que já está instalada, mas está deixando ela crescer. Então, tu está dando poder, né? Eu digo sempre, o medo, ele atrapalha, né? A gente tem que tentar vencer. E a maneira de vencer é atuando e fazendo o que tem que ser feito. Não adianta, não tem outra forma. Nossa, isso é tão importante, porque as mulheres muitas vezes não querem descobrir, né? Se procura, acha, né? Aquela história. Isso é bem chato, assim, porque realmente... Se procurar, acha, mas se tu não procurar, a doença vai te achar. E aí tu vai estar realmente numa estatística ruim. Né? E, claro, tem casos que, infelizmente, a gente acaba diagnosticando tardiamente por uma série de fatores, mamas densas, exame mal feito, falta de exames anteriores, né? Claro, aí aconteceu, tá? O exame foi diagnosticado já com um estadio mais avançado, mas a paciente se esforçou. E muito chato é aquela paciente que se dá conta, puxa, eu podia ter feito e não fiz. Ainda, eu acho isso é mais complicado, ainda até para o psicológico da gente. Então, a gente tem que fazer a parte. A gente, como paciente feminina, ou mesmo tendo as mamas, qualquer, né, pessoa que tem mama tem que cuidar. Assim como qualquer órgão do corpo, né? A gente tem que estar sempre atento. Melhor achar e achar cedo, né? Isso que vai fazer a diferença. Isso que vai fazer a diferença para a gente melhorar, digamos assim, fazer a sua parte em termos de estatística. Porque evitar, talvez a gente não consiga. Não tem uma maneira de dizer, olha, vou agora fazer exercício todos os dias, vou comer bem, vou fazer tudo certo. Não quer dizer. Vou amamentar. Não quer dizer. Né? Não. E tu trouxe um dado importante, que a mamografia ajuda a reduzir
30% a taxa de mortalidade. Exato. Isso porque é um exame que consegue ver ali os nódulos muito pequenos. Conta pra gente. Exato. A mamografia, o que acontece? A gente faz uma avaliação anual, geralmente a partir dos 40 anos, né? Que a maioria das sociedades se recomenda. Então, a gente consegue detectar pequenas alterações milimétricas, né? Microcalcificações, que são grãozinhos de areia, né? Claro, existem muitas calcificações benignas, mas aquelas muito fininhas, que às vezes surgiram do exame para o outro. Então, realmente, ela detecta antes de se tornar palpável, né? Então, o exame anual, ele te dá uma chance muito grande de sobrevida, de tu detectar uma lesão a tempo. De entrar na estatística boa, de ter a sua cura, né? Em praticamente 100% dos casos, estágio 1, estágio 2, a gente vai conseguir travar a doença e ficar curada, realmente. Fiquei pensando agora também que a gente estava falando do aumento dos casos. Será que também não pode ser porque as mulheres estão mais conscientes e fazendo mais seus exames e aí está tendo um diagnóstico maior? Meu marido adora falar sobre estatísticas e ele sempre me pergunta isso. E engraçado, porque realmente assim, as mulheres estão mais conscientes, a gente pode ter um aumento da estatística, e isso é visto, porque no Brasil a gente vê muito bem, né, a diferenciação de pacientes do SUS, pacientes privadas, né? Tem, inclusive, nos trabalhos que eu estava avaliando, não sei se é o da Dani, esse, do Amazon, mas as privadas procuram mais e fazem mais diagnóstico e diagnósticos mais precoces, né? E, infelizmente, as do SUS acabam indo... A gente, às vezes, abre, as agendas não aparecem. E isso é falta de informação, o medo. É isso que leva, porque as pacientes do sistema privado acabam que se informam mais. Então, a gente precisa informar todas as mulheres, né? E independente da classe social, a gente tem que estar atenta a isso, justamente porque... Né? Quanto mais a gente ficar atenta, mais rápido a gente consegue diagnosticar a lesão. E acho que esse é um papel também um pouco do nosso podcast, tentar levar essa informação adiante, que ela chegue ao maior número de mulheres possível, certeza. Mesmo que seja visto por um homem, que possa encaminhar para sua esposa, para sua amiga, porque esse movimento de formiguinha, né, a gente vai construindo uma rede forte. E a campanha Outubro Rosa também é importante para isso, né? Não sei se vocês notam um aumento no mês de outubro da realização de exames. Eu já notei mais, mas eu estou percebendo, assim, pelo menos as minhas pacientes, graças a Deus, eu tenho um grupo de pacientes que são fiéis, são maravilhosas. Eu não vejo que elas estão mais, porque elas estão sempre se cuidando, né? Então, elas estão sempre se cuidando. Eu não vejo um aumento, assim, no Outubro Rosa. Mas, assim, eu percebo que as pessoas falam mais, divulgam mais e conseguem orientar, né? Quem ainda não entrou nessa campanha de se cuidar, né? Então, a gente traz as pacientes para... Não, e é legal porque também o mês acaba funcionando como um marcador, porque se é todo ano, chegou o Outubro Rosa, lembrei que é a época de fazer os meus exames, né? Então, com certeza. Essa campanha de conscientização continua sendo importante, né, doutora? É importante e eu acho que, graças a Deus, as pessoas estão se dando conta e as pessoas realmente estão fazendo os exames, estão se cuidando e é o que a gente espera, que apesar de ter essa incidência alta, que a gente consiga reduzir cada vez mais a mortalidade da doença. Perfeito. Né? Que a gente vai estar controlando realmente o problema. Né? Agora, a gente sabe que a medicina evoluiu muito e hoje existem vários métodos de imagem disponíveis para o diagnóstico do câncer de mama, e isso causa uma certa confusão nas mulheres, porque tem mamografia, tem ecografia mamária, tem ressonância magnética, afinal, quando fazer cada uma delas? Explica, esclarece pra gente. É bem interessante, porque é uma pergunta bem frequente e às vezes as pessoas confundem. Mas é assim, se a pessoa tem risco populacional, que a gente chama, que tu não tem familiar, tu não tem genética, tu não tem ninguém, tu vai começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anualmente, tá? De acordo com as principais diretrizes, tá? Então, assim, a partir dos 40 anual. Agora, se a pessoa tem histórico familiar, daí, provavelmente, o ideal é que ela vá no médico, né, e observe a idade que o familiar mais próximo, o familiar mais novo teve. E vai começar 10 anos antes do familiar mais novo, né? E esses familiares... Assim, o mais impactante são os de primeiro grau, mãe, irmã, né? Tias também interessa, tá? Então, assim, digamos que a minha irmã teve câncer de mama aos 40, eu vou começar aos 30 já o meu rastreamento, tá? E eu posso, inclusive, fazer um estudo genético, que hoje em dia está cada vez mais fácil acesso, né, ao estudo genético. Então, se eu tiver mutação genética, principalmente os mais importantes, BRCA1, BRCA2, são os genes mais associados, o meu rastreamento vai ser completamente diferente. Eu vou começar antes, já com 25, e eu vou fazer, além da mamografia, a ressonância magnética.
Tá? Porque a ressonância magnética, ela mostra mais, ela tem uma sensibilidade de 96%. Infelizmente, a mamografia ela tem uma sensibilidade mais baixa em mama densa. Isso a gente pode conversar sobre o que é mama densa. Todo mundo pergunta, doutor, o que é mama densa? Não é a mama durinha. Porque às vezes ela chega, ai, meu Deus. Não, a gente fala em densidade, a gente fala em proporção de tecido fibroso e gordura, que é diferente em cada pessoa. Então, a tua mama é única, a minha mama é única. E a proporção, sim, a gente classifica em densas, que é a 1 e 2, que é a adiposa e a fibroglandular, e a A e B, e a densidade C e D, que daí são as mais densas. A C e D são as mais densas. Quanto mais densa, mais tecido fibroso. E mais difícil a mamografia penetrar o raio-x e a gente conseguir enxergar os nódulozinhos. Então, para esses pacientes, a gente acaba sempre fazendo um complemento. Aqui no Brasil, muito mais a ecografia, né? Em outros países, muito mais a ressonância. Que agora até saiu no EUSOB, agora que é um encontro que a gente tem europeu só das sociedades de mama, eles liberaram até para a população geral de risco populacional a ressonância para mamas densidade D, que é aquela extremamente densa. Tá? Então, 40% das mulheres têm a mama densa. Dessas ali, 10% são extremamente densas. E as extremamente densas, elas são elegíveis também para ressonância magnética, mesmo que não tenha histórico familiar. E aí, se tem histórico familiar, se tem genética, aí, mesmo sendo a densidade baixa, ela vai entrar no protocolo de alto risco, que a gente chama, que vai fazer ressonância também, se tem genética, se tem histórico familiar. Né? Tá, tem algumas perguntas. Então, a ressonância magnética, ela nunca é indicada sozinha, sempre associada à mamografia? Assim, a mamografia, isso é importante, assim, ela pode ser indicada sozinha nas pacientes muito novinhas, de 25 anos, que têm risco genético. Mas nunca, dificilmente, a gente vai fazer sem a mamografia. A mamografia é o carro-chefe, tá? A mamografia é o exame rápido. E é assim que a gente consegue já ter comprovação científica de uma mortalidade baixa, e a gente tem alterações ali que a gente já sabe como lidar com elas. Então, sempre vai fazer a mamografia antes. E ali, a partir da mamografia, a gente vai saber se ela é densa, se ela não é densa. E se ela é densa, pode ser optada aí por ecografia ou ressonância, ou eco e ressonância. Tá, né? então, essa também era a minha outra pergunta. Mas a mamografia é fundamental, quase sempre vai junto. É o padrão ouro. A mamografia é. E essa era a minha outra pergunta, como saber se eu tenho mama densa? Porque realmente não é a mama rígida, então só descobre fazendo a mamografia. A mamografia que vai te dizer a composição dela, se ela tem mais gordura, menos gordura, e não tem nada a ver com o volume, nem com a firmeza, né? Nem se ela é caidinha, não é caidinha. Não tem, é a composição mesmo mamográfica. E essa é uma categoria realmente técnica, que a gente olha e diz, essa mama é lipossubstituída, essa mama é... Aí não tem a ver também, engordei a minha mama, ela vai substituir por gordura, mas o padrão inicial dela, às vezes, ela não era lipossubstituída, ela era densa, só que a pessoa engordou, aí ela substituiu por gordura. Mas sempre vai valer mais o padrão inicial dela. Mas toda pessoa que engorda, a mama vai substituir por gordura. Ela vai se tornar mais transparente, mas ela vai se tornar maior e aquele tecido vai se espalhar um pouquinho mais. Mas é sempre é genético, é um critério genético mesmo, a densidade. E ela é demonstrada pela mamografia. E a ecografia mamária? A ecografia é um complemento que a gente faz, né? E o bom, eu sempre digo assim, é importantíssimo isso, eu espero que os pacientes estejam escutando. Eu sempre falo, a mamografia é um exame, a ecografia é outro exame. Juntos são 2 exames. Separados é menos um. Porque às vezes o médico diz uma coisa da mamografia e o eco diz outra. E aí ficam 2 exames conflitantes. Então, assim, o bom é fazer, se for fazer ecografia, fazer junto com a mamografia. Em pacientes, falando isso, pacientes acima de 40 anos. Abaixo de 40 anos, a ecografia vai ser indicada para alterações palpáveis ou uma alteração específica pré-operatória. Mas acima de 40 anos, sempre vai ser a mamografia, que é o carro-chefe, e a ecografia complementar, de preferência junto com a mamografia. Ou primeiro faz a mamografia e aí depois a eco, mas nunca o contrário. Que aí sim, se a gente fizer primeiro a ecografia, uma paciente acima de 40 e depois a mamografia, a gente pode deixar passar coisas ali. Ou seja, a mamografia é a porta de entrada e aí vem como complemento ou a ressonância ou a ecografia. Exatamente. Mas uma dúvida que eu fiquei, né? Como a gente está vendo aí muitas mulheres jovens, às vezes com menos de 40, tendo câncer de mama, o que essas mulheres podem fazer? Eu, no caso, estou com 35, né? Eu teria indicação de fazer ecografia mamária ou só realmente se visse alguma... Não. De acordo com as diretrizes que a gente tem, a ecografia ela não vai entrar com um rastreio. Ela é um exame que pode... Eu digo assim, é um retrato daquele momento.
Eu vou olhar e vou dizer, olha, tem nó, não tem nó, tem cisto, não tem cisto, tem fibroadenoma, não tem fibroadenoma. A eco mamária é pura, né? A ecografia mamária é pura em jovens. Tá. Mas ela não é feita, não é para ser feita anual, não precisa ser feita anual, né? Porque não tem estudos comprovando que ela possa acrescentar em termos de rastreamento, né? O rastreamento ele só é comprovado pela mamografia mesmo. E os métodos seriam complementares, a eco e a ressonância. Ou né? seja, para mulheres abaixo dos 40 anos, segue valendo a máxima de conhecer o próprio Que corpo. a gente chama breast awareness, que é a consciência da mama. Conhecer, não é catar a bolinha, porque antigamente a gente fala, autoexame, ficar procurando coisinhas. Não é ficar procurando, é reconhecer o padrão dela, nas diferentes fases da vida, e perceber, olha, isso aqui não tinha, isso aqui surgiu. Porque realmente em jovens abaixo dos 40 anos, a gente tem um índice alto de lesões que crescem em 2, 3 meses, 4 meses, que são os tumores triplo negativos, os HER2, então eles crescem rápido. E aí eles vão se tornar palpáveis, porque a gente não está ainda coberta por plano de rastreamento, né? Apesar que, claro, se ela tiver histórico familiar e tudo, ou genética, ela já vai estar. Mas o ideal é que o ginecologista examine, né? Ela examine, e aí, se tiver alguma coisa, a gente vai fazer uma eco. A gente começa com a eco. Aí, olha, realmente tem uma coisinha ali que tem 35 anos, tem uma alteração. Realmente, ela, na ecografia, não é um cisto, que é a coisa mais frequente, não é um fibroadenoma, é uma lesão que tem algum grau de suspeita. Aí, a gente vai, mesmo ela sendo jovem, fazer uma mamografia e uma ressonância. Porque aí ela pode ter outras coisas associadas. Pode ter microcalcificações, que é uma alteração que a gente só vê na mamografia, né? Então, aí, mesmo sendo jovem, ela vai para a etapa da mamografia também. E aí tá um ponto interessante, porque as mulheres ficam, notei algo estranho, é câncer de mama, mas nem sempre Não, é câncer. não. Tem muitas outras coisas, né? O que vocês conseguem enxergar ali? A maioria dos nódulos não é maligno, a maioria dos nódulos é cisto, os que a gente vê na mamografia, que palpa, né? Ou é cisto, ou é fibroadenoma, ou nódulos benignos, né? Não. Realmente, não é, a maioria não é câncer de mama. Então, se a gente palpar alguma coisa, a gente tem que ficar calma, tranquila. Não é para sair desesperada, né? Mas, claro, exige um cuidado, com certeza, porque em jovens a gente quer correr no tempo, a gente não quer deixar nada evoluir. Então, se sentir alguma coisa, vamos ter certeza. É um cisto. Ai, que bom, ótimo, esquece, vida que segue. Não é um cisto, é um fibroadenominha. Bom, vamos fazer em 6 meses um controle, né? Para ver se ele modifica, parece um nódulo com características benignas. Não é um nódulo que tem alguma característica preocupante. Vamos já coletar o material. Então, é assim que a gente funciona na minha profissão. E aí, as mulheres que já têm histórico familiar de câncer de mama, ou até que já tiveram câncer de mama no passado, a indicação já é diferente. Aí tem que fazer a ressonância mamária junto. Assim, não tem uma padronização bem definida, mas a maioria das vezes o oncologista e o mastologista, né, vão acompanhar essa paciente e vão fazer segmentos mais curtos, diferente daquelas por um determinado período de tempo, e depois espaça, mas ele geralmente vai pedir a mamo e a eco e, né, de acordo com o tipo de histológico que foi feito, ou que foi o diagnóstico, né, a ressonância também vai ajudar, né, porque alterações pós-cirúrgicas nos atrapalham um pouco na ressonância, na mamografia. Então, a ressonância realmente é um exame muito mais sensível, né, e é com gadolínio, é um contraste que não é o mesmo contraste da tomografia iodada, ele é um outro tipo de contraste, né, mas é um exame um pouquinho, a gente brinca, um pouco mais... não é mais complicado, mas ele é mais demorado e existe um preparo maior. A mamografia não tem nenhum preparo. Lembrando as pacientes assim, o preparo, por favor, é sempre trazer os exames anteriores, porque isso é fundamental. Eu saber se aquele nódulo surgiu ou se ele já existia há 2 anos e já foi até biopsiado. Então, o preparo é trazer os exames anteriores, não passar talquinho, não passar pomada nas mãos, que às vezes aparece na mamografia. A ressonância não. A ressonância exige um certo preparo e é um exame um pouquinho mais demorado, né? E por isso que ele é indicado para casos muito específicos, mais específicos, ou no rastreio de pacientes de alto risco ou com mamas extremamente densas, né? E para aquelas mulheres que já foram diagnosticadas com câncer de mama, que estão em tratamento, esses exames de imagem podem ser úteis para acompanhar o tumor? Exato. Tem pacientes que a gente acompanha justamente para ver se está tendo resposta ao tratamento, né? Aquelas pacientes que têm uma lesão grande, que foi diagnosticada em estágio maior, o tumor, e a gente está fazendo quimioterapia antes de operar. Então, a gente vai fazer os exames justamente para ver se o tumor está respondendo, ou se precisa mudar a estratégia de medicações.
né? Então, o exame é importantíssimo para isso também, né? E é maravilhoso a gente ver quando ele desaparece, né? É tão bom quando a gente olha a ressonância e tinha um nódulo lá de 4 centímetros e agora não tem mais nada. Então, é resposta radiológica completa, que a gente chama, isso é muito bom. E o prognóstico, claro, sempre melhor, né? E hoje em dia a medicina evoluiu tanto, né? Então, o diagnóstico de câncer também não é mais uma sentença, né? As mulheres, elas conseguem, na maioria das vezes, ter uma vida boa após o câncer, né? Eu sinto que cada vez está mais tranquilo e a gente tem... Bom, aqui em Porto Alegre, né, nem se fala, mas assim, no mundo a gente tem uma linha de pesquisa muito bem já traçada para justamente reduzir, né, a mortalidade com o tratamento. Então, o tratamento está funcionando bastante, né? Então, não tem por que ter medo. A gente pode ter medo de não enfrentar. Aí, se tu não enfrenta, obviamente, né, vai ter um vencedor que não vai ser tu, né? A gente precisa enfrentar e vencer. É uma batalha chata, é um momento difícil, né? Eu fico chateada quando realmente eu vejo, puxa, uma paciente jovem vai passar por isso, por aquilo, mas assim, é um momento da vida dela. E eu fico muito feliz quando elas voltam e dizem, olha, passou, deu tudo certo, tô feliz, tô bem agora, né? Isso é o mais gratificante, né, da gente... Então, acho que isso deve ser muito gratificante para vocês acompanhar essas fases da vida da mulher, né? Elas voltarem depois bem, com vida normal, para fazer só os seus exames de rotina. Isso é ótimo, porque daí tu vê que realmente teu trabalho fez a diferença, né? Principalmente quando tu detecta pequenas lesões que nem precisou fazer químio, né? Então, assim, outra coisa importante, que é uma pergunta que sempre me fazem, se tem idade limite para parar de fazer a mamografia. E tem? Olha, o Ministério da Saúde fala em 74 anos, mas hoje em dia, as outras diretrizes dizem assim, com a expectativa de vida que está tão alta, tá? Se a pessoa tem 5 anos de vida com uma perspectiva boa pela frente, sem uma doença importante, ela deve continuar fazendo, não interessa a idade. E eu gosto de citar sempre para as pacientes, elas sabem, o exemplo da minha sogra. Minha sogra é uma pessoa que se cuida muito desde novinha, super regrada, preocupada, nervosa. Com 82 anos, ela me mostrou uma areazinha, ai, Dainha, olha isso aqui. E era um nódulo, era uma lesão bem pequenininha. Então, ela teve diagnóstico, até foi o Dr. Álvaro, lá da Clinção, fez a biópsia dela, e ela hoje tem 92. E ela tinha 82 quando ela fez o diagnóstico. Ou seja, tem que continuar se cuidando. E ela tá bem. Até porque não faz sentido parar aos 70 e pouco se a população tá cada vez mais longeva, né? Exato, a gente tá vivendo mais. E se ela não tivesse diagnosticado naquele momento, hoje ela tá com uma lesão ulcerada, uma alteração que ia incomodar muito ela, ou até mesmo lesões metastáticas na coluna, ou no cérebro, né? Então, não tem porquê. Se a pessoa tem uma expectativa de vida boa pela frente, parar de fazer os... não, agora eu tenho 74, o SUS não paga mais, não vou mais fazer. Né? Se a pessoa tem uma expectativa de vida boa, ela deve continuar e exigir que não é que o SUS não pague, o SUS ele sugere, né? Mas se tu for lá e dizer, olha, não, eu quero fazer, eles vão fazer, né? O médico vai pedir, com certeza. E outro ponto interessante que tu tocou é sobre a questão de detectar logo no início, porque às vezes isso vai mudar totalmente até o tratamento. Às vezes nem precisa uma quimioterapia, por exemplo. A minha sogra é um exemplo vivo, porque além de ser idosa, os cânceres em idosos são mais calminhos, né? Além disso, ela pegou bem na hora, assim, né? De bem pequenininho, só precisou fazer a radioterapia. Para ela diz, foi chato, foi uns meses que ela tinha que ir no hospital, mas, assim, passou, ela nem lembra mais. Hoje ela tem 92, faz 10 anos e tá curada, graças a Deus. E bem melhor do que passar por cirurgia, químio, rádio, né? Aquele protocolo depois completo. A cirurgia. Ela só fez a cirurgia e a rádio. E a rádio. E aí foi poupada da quimioterapia por ter descoberto precocemente, cedo. Que é o que muda as estatísticas, né? Falando um pouquinho sobre os exames, né? A gente falou um pouco ali de ressonância, de ecografia e de mamografia. Preparo, então... Não, para mamografia... levar o trazer o exame. O anterior, né? Se ela fez em outro lugar, se ela fez no Não precisa levar todos os exames, os só o últimos último. 3 a gente pede, os últimos 3. Ótimo. Se puder levar, se ela fez em locais diferentes, se fez no mesmo local, ótimo. E, se fez alguma biópsia, algum procedimento, é importante que a gente tenha o resultado do que deu, né? Porque daí a gente pode botar ali, tem um nódulozinho ali, mas é antigo, já foi biopsiado, já é um fibroadenoma antigo, pronto. Então, trazer os anteriores, trazer resultados de biópsia. E não tem preparo. Não. E aí, para ressonância, geralmente é com contraste? Aí a ressonância... por enquanto, a ressonância magnética é com contraste. Tem linhas de pesquisa, mas não tem nada ainda definido, tá? E outra mamografia que está saindo agora é a mamografia com contraste, que é o que vai ajudar a fila da ressonância, que é muito grande. É a mamografia com contraste, que é um exame mais rápido.
né? Isso aí, aqui no Brasil a gente ainda não... Alguns locais, alguns centros a gente já tem, mas é um futuro bem promissor para a mamografia com contraste, porque ela é parecida, a cuidade, a acurácia dela é semelhante até da ressonância. Então, porque tu consegue... Porque o que é o tumor? O tumor é uma bolinha ali que tem vascularização, quando ele já está invadindo alguma coisinha. Então, quando a gente injeta o contraste, ele vai aparecer só ele, não vai aparecer o resto. Por isso que eu brinco, a ressonância é que nem tu catar uma agulhinha no meio do palheiro, naquela mama super densa, tu consegue detectar, puxa, tá aqui. Né? E às vezes tu não viu na eco, não viu na mamografia, e tu acha na ressonância. E agora tem a mamografia com contraste também, que futuramente eu espero que a gente possa adquirir, né? Nos centros, principalmente centros que tem hospital junto, eu acho... Eu não diria nos próximos... talvez nos 5 anos. Nos próximos 5 anos, talvez é uma tecnologia que venha pro Brasil. Até porque agilizaria bastante, porque a mamografia é bem mais rápida, muito mais rápida, né? Isso, exatamente. Quanto tempo, mais ou menos? A mamografia é só o tempo de pegar veia, injetar o contraste e fazer. Né? Na mamografia com contraste? Na mamografia. Tá, e em geral, quanto tempo dura cada exame? É muito rápido, 5 minutinhos. A paciente que tem prótese, a gente, lembrando, né, que faz o exame igual, tá? As próteses, elas são feitas para se submeter àquela pressão ali do mamógrafo, né? Então, faz tudo igual. A diferença é que a gente faz algumas manobras a mais, né? Então, é tudo igual, mas é bem rápido. Com prótese é um pouquinho mais demorado, né? Que a gente faz algumas incidências a mais, né? Mas 5 minutos não tem essa desculpa de que não tem tempo na agenda, pelo amor de Deus, né? Porque 5 minutos tu usa o teu horário de almoço, que vai ali e faz. Inclusive, falei pra minha mãe já tá com 73, e eu falei, tá na hora, quando foi a tua última? Isso. E assim a gente vai plantando essa sementinha. Voando, né? Passa voando. E ela ainda ficou nessa dúvida. Ai, mas será que foi esse ano ou será que foi ano passado? Então, olha, porque quando a gente vê, piscou, já passou o tempo, né? Passa muito rápido. Bom, então, com relação ao preparo, bem tranquilo, não tem... Não tem... Nem o preparo. E hoje em dia, os equipamentos, eles são mais... em termos de desconforto, de dor, é bem mais tranquilo, não dói tanto. A dor, eu sempre aviso assim, é uma coisa muito individual. Assim como a tua mama é única, a tua dor, a tua sensibilidade é única. Então, tem pessoas que têm sensibilidade ao toque fino, tem pessoas que sentem cosquinha quando eu estou fazendo o exame, tem outras que sentem muito desconforto ao fazer uma mamografia. A maioria não sente, só a pressão ou assim, a musculatura que fica um pouquinho contraída quando faz o exame. Mas a dor é mínima, a maioria das vezes, mas tem pessoas realmente que são mais sensíveis. É muito dependente do indivíduo, né? De pessoa para pessoa. E... via de regra, repete todo ano? Tem alguns casos que precisa repetir a gente menor recomenda tempo? anual. Isso, sim. A recomendação é anual, o SUS bianual, mas a maioria das sociedades anual, justamente para a gente achar coisinhas pequenininhas, né? E alguns casos a gente pede controle de 6 meses, casos específicos, que a gente ficou na questão, assim, se é um nódulo real, se é um nódulo ou é um cisto, ou se é alguma calcificaçãozinha que vai ser mais difícil de biopsiar, então a gente prefere avaliar para ver se ela vai estar estável ou se vai aumentar. Então, tem alguns casos que a gente pede de 6 em 6 meses. Então, são os BIRADS 3 que a gente chama. Os famosos BIRADS. O que são os BIRADS, O BIRADS é um sistema de classificação, né, que é universal, que a gente usa. E a gente sabe exatamente qual a chance, o valor preditivo daquela lesão ser realmente um câncer de mama, né? Então, ele é dividido em 2, que é o benigno. O 1 é não tem nada. Muito difícil. A gente sempre tem algum cistinho, uma calcificaçãozinha. Então, o 1 é não ter nada. Aquela mama lisinha, limpinha, não tem nada. O 2 é aquele que tem cisto, calcificações benignas, vasculares, calcificações, alterações que a gente vê, ou nódulos estáveis, que já estão lá há anos. O 3 é aquele que a gente tem que fazer o segmento, né, de 6 em 6 meses. O 4, ele vai se dividir em A, B e C, de acordo com o grau de suspeita. Todo o 4 vai para biópsia, para a gente ter certeza. Né? E eu digo assim, não se assustem se receberem um BIRADS 4. Eu sei que vocês vão ir para o chat GPT e olhar e vão se assustar. Mas, assim, o 4, às vezes, a gente coloca só porque é um nódulo que surgiu. Não necessariamente é um câncer, mas claro que o 4 vai exigir uma biópsia. Né? O 5, sim. O 5 tem um valor preditivo positivo, ou seja, uma chance de realmente ser câncer em mais de 95% dos casos. Né? Então, é aquela lesão que a gente já tem todos os critérios ali para achar bem suspeito para malignidade. E o 6 é aquela paciente que está em quimioterapia e já fez a sua biópsia, já sabe que tem um câncerzinho ali, está só esperando a cirurgia, está fazendo o estadiamento, que a gente chama. A doutora Andréia, como vocês podem ver, é uma enciclopédia ambulante, né? Ela é uma especialista em saúde mamária e ela
tá nos ensinando muito hoje, e ainda mais nesse tempo realmente de chat GPT, que todo mundo vai pra lá e acha que tá sabendo tudo. Não dá, tem que ir direto da fonte, informação confiável, O chat GPT né, doutor? tem todas as informações, mas não precisa. Podem vir fazer os exames, a gente explica quantas vezes for necessário. Mas as pacientes devem chegar pra vocês, né? Chega, Porque eu vi no chega, chat GPT. chega. O que significa isso aqui no meu laudo? Hoje em dia a gente fala de inteligência artificial pra tudo, nas mais diversas áreas. E na medicina a gente tá vendo coisas incríveis com a inteligência artificial. A gente já pode falar em alguma coisa relacionada à prevenção, ao diagnóstico precoce do câncer de mama com o uso da inteligência artificial? O que os estudos estão mostrando? Ótima pergunta. Assim, tem vários trabalhos saindo, né? Vários trials que a gente chama. Um deles, inclusive, que é na Inglaterra, a doutora Fiona, e comparando a inteligência artificial com dupla leitura. De 2 médicos radiologistas interpretando as mamografias e a inteligência artificial interpretando sozinha, tá? A gente sabe que para detecção de mamografia e tomossíntese, a inteligência artificial consegue pegar várias coisinhas, mas sempre o refinamento do médico vai ser melhor, né? Então, por enquanto, ela não substituiu. O que ela pode fazer é baixar a pilha, que a gente chama, diminuir um pouco os exames, tirar todos os exames normais e nos selecionar os alterados. Isso é uma esperança que eu tenho. Porque aí a gente pode tirar os exames negativos, que a gente sabe que não tem nada, ou não tem nenhum risco ali daquelas pacientes, e aí se concentrar no que tem alteração, e aí a gente vai ter um número bem menor de pacientes para se preocupar, né? Isso então, seria ótimo. Isso é uma coisa que a gente espera realmente da inteligência artificial. É diminuir a nossa pilha e concentrar o nosso foco, já que tem pouco médico que faz mama. Eu amo de paixão, mas tem cada vez menos, eu não sei porquê, os radiologistas não querem, mas eu convido todos a fazer estágio em mama para ver como é legal. Mas, assim, como tem pouco médico radiologista, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? E aqui no Brasil também, em Porto Alegre também. Então, a gente tem essa vantagem, que a gente vai ajudar para reduzir a fila de espera, mas não vai substituir o olhar humano, o olhar do radiologista. Por enquanto vai ter o olho. E nem sei se no futuro vai. Por enquanto ainda está longe disso, Mas né? Tendo já uma inteligência... ela vai nos ajudar. Para filtrar o que realmente precisa do olhar humano. Exato, e nos mostrar, olha, faltou ver essa coisinha aqui, né, que são os CADs, que às vezes podem nos ajudar, né? Com certeza. Joia. Doutor André, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista. Infelizmente, o nosso tempo passa rápido demais para tanto assunto que a gente tem. Mas antes da gente encerrar, eu queria te propor para a gente fazer uma dinâmica aqui de mitos ou verdades. Para a gente tentar desmistificar algumas informações que circulam aí em tempos de rede social, né? E muitas não são verdade. Então, vamos tentar levar essa informação verdadeira para a população. Vou trazer algumas aqui bem polêmicas. Tá. Então, vou começar com a primeira, pergunta número 1. Algumas vão se repetir aqui, tá? Essa aqui a gente já falou. Quem tem prótese de silicone não pode fazer mamografia. Mito ou verdade? Mito. Isso a gente já conversou, faz igual. A prótese não vai romper, não precisem ficar com medo. A gente tem uma técnica para isso, né? Então, é mito. Tem que avisar antes, daí bom na hora do exame. Claro. A gente tem um questionário que a gente vai preencher antes de ser feito o exame. Então, sempre a gente vai perguntar se a paciente teve alguma cirurgia, se tem fator de risco, né? E se teve prótese de silicone. E aí, a técnica vai saber e ela vai fazer justamente as manobras necessárias para a gente conseguir ver bem direitinho a mama, né? Para não deixar nenhuma partezinha sem ser vista. E com cuidado, claro, para não machucar. Mas, assim, hoje em dia, com os equipamentos novos, nunca vi, pelo menos, nenhuma prótese rompida pela mamografia. Talvez equipamentos antigos, mas hoje em dia faz igual. Segunda pergunta, uma bem polêmica também. Posso substituir o autoexame... A mamografia... Vou repetir a pergunta. Posso substituir a mamografia pelo autoexame? Não. O autoexame, ele é um aliado importantíssimo, que é aquilo que eu te falei. Mesmo tendo feito a mamografia há menos de 6 meses, se tu perceber alguma coisa diferente, o ideal é que vá no médico para ele examinar, né? Para ver se não é um cisto, é um nódulo, seja o que for. Mas ele não substitui, tá? Porque o ideal é a gente detectar o nódulo, a lesão, antes dela se tornar palpável. Então, o autoexame ele vai te ajudar para casos de crescimento rápido de tumores, né? Mas para o que a gente justamente quer pegar, né, é a mamografia, né? Não substituir. Então, não substituir. Outra polêmica. Mamografia dói. Pois essa é uma pergunta que toda hora, né? Eu pergunto, doeu? E a maioria das pacientes diz, não,
Por quê? Porque assim, a dor é uma coisa muito variável de pessoa para pessoa. Então, o teu limiar de dor é diferente do meu, né? A tua sensibilidade para toque leve. Tem pessoas que dizem, eu não gosto de fazer a eco, porque a eco tem cosquinha. Então, não é para doer na mamografia, tá? Ela é dentro do que se espera, uma compressão segura, né? E não é para ser dolorida. Mas a gente sempre procura evitar fazer nos períodos que está no pré-menstrual, principalmente quem tem a mama densa, que a gente avisa a pessoa, olha, tua mama é densa, tem cisto, então procura fazer logo que parou a menstruação, que é o período menos sensível, ela vai doer menos. Ótimo, isso aí a gente não tinha falado do período ideal para fazer o exame. A gente não estabelece de rotina, mas as pacientes com mama densa que tem aquela sensibilidade, que sente assim, tá chegando a minha menstruação, a mama tá inchando, eu tô com dor, essa é bom deixar passar a menstruação para fazer o exame. Joia. Assim como o autoexame. O autoexame também, uma vez por mês, né, que a gente chama breast awareness, né, que a gente chama consciência da mama, né, esse é o nome correto. Sempre depois da menstruação é o ideal. E para quem usa a pílula, logo que parou ali, fez a pausa, se veio a menstruação, não veio a menstruação, mas antes de começar a cartela novamente. Perfeito. Evitar até o 14º dia, é o ideal. Joia. Vamos para o próximo, então. Mamografia com relação à radiação, é um exame seguro? Pois é, esse tópico é importantíssimo, tá? Porque as pessoas têm esse medo e, infelizmente, tem muita informação mal interpretada, né, na literatura, porque assim, a radiação da mamografia é mínima, é 0,4 a 0,5 milisievert. Isso equivale a uma dose que a gente é exposta no ambiente que a gente vive em 4 semanas. Ou se a gente pega um avião, sei lá. Então, assim, a dose é mínima, tá? E o risco, quando eu falo assim, a mamografia pode aumentar o risco de câncer causado por radiação, é um risco teórico, calculado de acordo com aquela dosezinha que o mamógrafo passa. Mas, assim, não tem isso bem definido. Então, ela é segura, com certeza, não precisa usar o protetor de tireoide, o risco é bem baixo, a dose de radiação é realmente baixa. Tá? É baixa, mas mais baixa do que 4 semanas de exposição ao ambiente natural. Ou seja, é um exame seguro, não precisa ficar preocupado com isso, porque é mais uma fake news que circula por aí. E vamos para o último mitos ou verdades de hoje, que a gente já falou também aqui, mas vamos repetir porque isso é importante. Todo nódulo no seio é câncer de mama. Não, né? Não. A maioria não é cisto, é nódulo benigno, né? Mas, assim, o nódulo novo, aquele nódulo que a pessoa sentiu, percebeu, ou que ele surgiu no exame, esse sim, ele vai ser suspeito. Então, o nódulo, ele vai ser suspeito e no exame a gente não consegue dizer se ele é um câncer de mama ou não. A gente vai fazer uma biópsia para ver que tipo de nódulo é. E quanto menor ele for, melhor. Ou seja, não dá para se apavorar, não se tem apavora, que fazer o exame. Exatamente, não ficar preocupada. A preocupação deve vir quando a gente deixa de fazer o exame, não quando a gente faz e sabe, está consciente do que está acontecendo ali. Né? Perfeito. Bom, fechamos o nosso bloco de mitos ou verdades e também estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista, doutora. Então, antes da gente encerrar, queria te pedir, né, qual mensagem tu deixaria para as mulheres que estão nos assistindo nesse Outubro Rosa? Fala aí com elas. A minha mensagem para todas as amadas pacientes e pacientes, homens também, né? Porque 1% dos casos é homem. É que se cuidem, que se toquem e não deixem para amanhã, né? Qualquer alteração que perceber, não é para se assustar, mas a gente tem que olhar, né? Se surgiu alguma alteração, faça o exame, não deixe para amanhã. Doutora Andréia Cadaval trazendo lições, conhecimento, informações valiosas pra gente nesse Outubro Rosa. Muito obrigada por doar um pouco do teu tempo. Teve que ir lá fechar a agenda, agenda que é corrida sempre, mas é importante. Então, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer e espero que realmente as pessoas se cuidem cada vez mais, né? E que tenham um amor às suas mamas e não, né, fiquem com medo. Eu acho que o medo é contraproducente. A gente tem que se informar e amar o nosso corpo. Eu agradeço muito a oportunidade. Joia, muito importante esse nosso bate-papo. E eu também quero agradecer a você que ficou conosco aqui até o final. Se você gostou desse episódio, deixa o teu like, conta pra gente aqui nos comentários. E não deixa de verificar se a tua mamografia tá em dia, porque o diagnóstico precoce salva vidas, tá bem? Então, muito obrigada pela sua companhia, um abraço e até a próxima.